Salve, salve contadores, salve, salve empreendedores, empresários, todos nós que estamos aí como engrenagem desse motor da economia do Brasil. Eu sou Gustavo Oliveira, esse é o nosso canal e eu estou aqui para puxar um assunto interessante com você que é o fato do príncipe. O nome assim parece estranho, né? Isso é um princípio do direito, do ordenamento jurídico que existe no Brasil e em outros lugares do mundo. Isso é um conceito. Eu não vou tanto entrar nesse conceito porque eu acho que é perda de tempo, mas o que ele acarreta? Ele acarreta que, uma vez criado um fato contra a nossa vontade de empresário, promovida por parte do governo, seja ele municipal, estadual, federal, como por exemplo uma quarentena de um vírus, um tal de Covid-19, a gente fica presente por uma situação de que a economia para. E o que acontece quando a economia para? Bom, basta a gente olhar ao redor, né, e viver em quarentena. E principalmente quarentena do tipo horizontal, que é 100% das pessoas em casa, certo? Só algum ou outro comércio aberto. Isso pode quebrar um país inteiro, dependendo da extensão de tempo que isso ficar nesse formato. O ministro Paulo Guedes já deixou bem claro que a economia aguenta no máximo 60 dias dessa forma tão parada. E por isso que o governo está tomando tantas medidas de injetar dinheiro na economia, principalmente para as pessoas que realmente têm um problema de interrupção de renda. Nada disso invalida o fato de que nós não pedimos para que isso fosse criado. E aí eu vou dizer o seguinte, eu já ouvi duas vertentes, né? Como toda história tem sempre dois lados. Então eu já ouvi os dois lados da história, eu vou colocar aqui para você os dois lados dessa história, de que tem advogados que falam, não faz o menor sentido o fato do príncipe agora, porque pedir para o governo rescindir, pagar a rescisão do seu funcionário em função disso, não tem como, primeiro, o governo arcar com tudo isso e, segundo, o governo aceitar essa condição, porque essa pandemia ela é mundial. E essa é uma condição então, que alguns advogados defendem, que falam, não adianta entrar com isso porque vai perder. A outra condição, que é a corrente que eu particularmente defendo, porque se eu vou tomar um não, e aí empresário vai me entender, quem é empresário sabe o que eu estou falando. Eu vou tomar um não, então eu vou tomar um não. Mas eu vou tomar um não no lugar certo, eu vou tomar um não na justiça. Por quê? E aí qual é a base de tudo isso? O artigo 486 da CLT, 486, lembra daqueles computadores antigos lá, 486. O artigo 486 da CLT, ele diz lá que em caso de uma situação em que não fomos nós que criamos, né? Não fomos nós empresários, foi um fato que o governo determinou o fechamento da nossa atividade, e lá não fala por motivo XYZ, lá diz que se o governo fez isso, simplesmente é o governo, você pode acionar o governo para pagar a rescisão do contrato de trabalho. Lá não diz qual é o termo, qual é a condição, se é uma pandemia, se não é. Lá não fala que tem que ter. E outra questão que aí eu também defendo. Não estou dizendo que a gente vai ganhar essa causa, tá bom? E nem estou dizendo que você deva fazer isso a partir de agora. Não é isso. Eu estou dizendo que existe uma ferramenta possível. Então, por exemplo, para quem eu recomendo isso? Para as pessoas que já demitiram. Se você demitiu depois que o governo decretou o fechamento de sua atividade, cara, não tem por que não fazer. Peça. Se você tomar um não, você já tomou um não, cara. Mas você foi em busca de uma coisa que está publicada na lei, está lá no Diário Oficial. Pode entrar lá no Planalto. Até olho aqui, ó, passo aqui para você o decreto. É só digitar lá, CLT Planalto. Entendeu? Vou até fazer isso aqui para você agora. Não estava na previsão fazer, mas eu vou fazer. Porque, sinceramente falando, a gente tem que. Vamos lá. Aqui, ó. CLT Planalto. Você for contar. CLT, Cacilda. CLT. Planalto. Decreto-Lei 5452. A gente clica aqui e aí dá um Ctrl F aqui. Vai lá em art.486. Eu sei que isso é esquisito, porque a gente já está acostumado a navegar aqui e já faz isso de uma forma mais automática, né, que você.
Olha só que interessante, eu vou clicar aqui e vou aumentar. Olha o que diz o artigo. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou por alguma lei que tenha sido promulgada, tal, ou resolução, que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Porque é o seguinte, você tem lá na tua, você deveria, aí vou chamar, puxar a orelha do contador, né? Você tinha que ter uma provisão para rescisão. E existe uma divergência grande nossa, entre nós aqui, de ter que colocar os 40%. Se você for lá no IFRS, ele vai dizer para você colocar, né? Para você garantir. IFRS, para quem não sabe, são as normas de contabilidade internacional. E você, empresário, quando você olhar o teu balanço e ver lá que não tem uma provisão para rescisão da multa, exija, porque eu recomendo que seja feito. Ah, mas por que você recomenda? Eu recomendo porque, cara, você não sabe o dia de hoje, né? A provisão. Agora, o fato que o artigo 486, ele coloca aqui, ó, paralisação temporária motivada por ato de autoridade. Então, sendo bem honesto contigo, na pior das hipóteses, a multa do fundo de garantia teria que ser extinta. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses. Tá? Por quê? Você queria fechar as portas ou você queria continuar funcionando? Você fechou por quê? Você fechou por um motivo muito simples. Você fechou porque o governo te forçou a fechar. Por quê? Porque ele fez a escolha da quarentena horizontal. Ah, Gustavo. E aí que o advogado daquele exemplo primeiro que eu falei, esse advogado está se baseando nisso, porque ele está aceitando a ideia de que é uma determinação da OMS. A determinação da OMS já sofreu algumas alterações. E de mais a mais, você tem exemplos muito claros de países como o Japão, de países como Israel, de países como a Coreia do Sul, de países como Hong Kong, todos que estão adotando o quê? A quarentena vertical. O que é a quarentena vertical? É aquela quarentena que isola as pessoas de risco. E a economia circula normalmente. O impacto disso é o que vocês estão vendo no Japão, na Coreia, em Israel, etc, etc. Passado um tempo, e aí vocês podem ouvir o infectologista, o Dr. Wang, alguma coisa assim. Depois eu até vejo o link aqui, coloco aqui embaixo. E ele diz claramente, o cara é especialista nisso, que o tipo de quarentena que a gente está escolhendo não é a melhor. E qual que é o problema dessa quarentena que a gente escolheu? A gente vai sair dela num momento em que a gente vai estar quase entrando no inverno no Brasil, onde o vírus tem uma resistência maior. Então, olha só que louco. Por que a gente escolheu esse modelo horizontal? Porque a gente não estava preparado, não tinha equipamento. Então, toda essa quarentena está ocorrendo para que o governo vá lá e estruture a saúde pública para quando vier o impacto maior, a coisa acontecer. Mas a gente não quer esse impacto maior. Então, está sendo estudado uma forma, e a gente vai ter que ver se a gente vai ser bem sucedido nessa quarentena vertical ou não. Porque, como Paulo Guedes deixou claro na palestra que ele deu na XP, naquela teleconferência que ele fez, no último sábado, dia 29, 30, 31, isso, dia 29 de março. Ele deixou claro que a economia não aguenta 60 dias. E é por isso que ele foi lá, reduziu empréstimo compulsório, reduziu uma série de coisas, e tirou dinheiro de várias outras áreas, exatamente porque nós estamos na condição no regime de exceção, que é o regime de calamidade pública, né, federal, coisa inédita no Brasil, para exatamente o presidente, o executivo não incorrer no crime de responsabilidade fiscal. Então ele pode mexer no orçamento de uma forma a não respeitar as regras, justamente para pegar um dinheiro daqui de um ministério, de outro ministério, de outro ministério e juntar e colocar isso de uma outra forma. Então, diante disso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existe a possibilidade, sim, o ponto focal nosso aqui é fato do príncipe, a rescisão de contrato de trabalho. Se você já rescindiu e você quiser tentar explorar isso como argumento, eu acho válido,
Você pode tomar um não do juiz, mas pode tomar um sim ou um sim que de repente que ele fala não, então fica suspensa a multa. Né? Eu acho que de repente você consegue ganhar algo, porque isso foi imposto goela abaixo para você. Então, a sensação de que nós, empresários, estamos sendo injustiçados, no sentido de que a gente está tendo que pagar, por exemplo, a multa do Fundo de Garantia, que é 40% do valor do depósito, do valor do montante de depósito, de uma forma que não é alheia à nossa vontade. Eu não queria demitir ninguém, mas se eu tiver que demitir alguém, eu tenho que pagar essa multa. E aí? Por quê? Porque alguém fechou a minha empresa, né? Ou fechou a empresa do meu cliente, que por tabela me fechou, também vale. Então, minha sugestão aqui é muito clara, muito clara. O não você já tem, vai em busca do sim. Procure um advogado que tope te defender. E se ele alegar que não tem jurisprudência, você fala para ele assim, amigão, essa lei existe desde 1951, esse artigo nesse formato existe desde 1951. O artigo 486, né, da CLT, ele foi lá alterado, né, em 1951. A redação que está vigente hoje, ela está lá desde 1951, ou seja, vai fazer, são 69 anos. E, cara, não tem nada que aconteceu, né, para esse tipo de situação que venha a ter criado uma jurisprudência, certo? São fatos isolados de calamidade pública, né? Então você vai falar, pô, o acidente de Mariana, como é que eu trato o acidente de Mariana? Bom, o acidente de Mariana foi provocado por uma empresa, então o governo não tem responsabilidade por aquilo. Não foi um decreto do governo, uma portaria, uma medida provisória, uma lei que o governo baixou que fechou aquela atividade, certo? Então, diante disso, você não é obrigado. Eu não sei se quando o governo fechou, decretou o fim da atividade de bingo, se isso foi utilizado ou não. Não me lembro se a época, isso porque foi proibida a atividade, foi considerado ilegal. Não sei se tinha algum tratamento. Eu estou aqui puxando da minha memória o que eu lembro, né, de possibilidade. Mas nesse caso específico que nós estamos passando do Covid-19, né, do coronavírus, esse caso em especial, eu sinceramente entendo que enquadra e encaixa em todos esses argumentos que estão colocados. No artigo 501, né, e alguns que seguem lá, é o capítulo. O 486 está dentro do capítulo de rescisões. O artigo 501 fala motivo de força maior. Também dá para alegar. E tudo que está no 486 enquadra, acompanha o que está no 501. Então, meus caros, eu diria a vocês que é o seguinte: tentem, porque se você se sentiu injustiçado, assim como eu tenho essa sensação de injustiça da empresa que foi mais impactada, que corre o risco de quebrar, ainda ter que arcar com tudo isso sozinha. E eu não estou falando nada de paternalismo, não. Eu estou pegando um artigo que está na lei, estou mostrando, mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui. Ó. Mostrar aqui de novo. Artigo 486 da. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. CLT. Estou pegando aqui a CLT, pegando lá no começo. Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943, né? E depois a parte do artigo do artigo 486, a gente volta lá. Aqui, artigo 486, tá aqui, né? Como eu li para vocês, paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal. E se eles alegarem de que é uma pandemia mundial, você tem como argumentar com que Israel, Coreia do Sul, Japão, vai falar é pouca população. Israel tem pouca população, Coreia do Sul também, mas o Japão tem 160 milhões de habitantes, cara, e está funcionando. Então, isso, assim, o despreparo do governo e a falta de planejamento, a falta de condições, uma coisa que valha, não pode ser motivo que justifique nossa penalização, nós, empresários, certo? Aqui eu estou um compartilhar do meu ponto de vista com você. Espero que seja válido para você.
É uma condição que existe, está lá, está publicado, está aqui, estou mostrando para vocês, artigo 486 da lei da CLT. Vai lá e busque o seu direito. O não você já tem. Então, verifique a viabilidade de buscar esse sim, porque, sinceramente, eu acho que é uma coisa, uma atitude até republicana do empresário que fizer isso. Se o governo vai pagar, não vai pagar, se o juiz vai dar sentença contrária ou não, XPTO, pouco me importa. Existe na lei brasileira, trabalhista, essa condição. Então, sinceramente, vai buscar. Que eu super recomendo que você busque o seu direito. Se você conseguir pelo menos a multa de fundo de garantia, já valeu, certo? Então é isso aí. Fique comigo aqui, não deixe de clicar no sininho, ativar as notificações e vamos acompanhar toda essa quarentena, todas essas questões, tudo que impactar. Uma série de vídeos eu ainda vou trazer vários outros conteúdos aqui para ajudar você a enfrentar essa condição. E claro, vamos seguir aqui com outras tantas questões, né, relativas ao mundo de contadores, mundo de empresários, que isso é importante para a gente poder seguir adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.